Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola de Impressão 3D. Eu estava fazendo aqui umas aulas para atualizar o curso Master de Impressão 3D e nessas aulas eu trago aí o Marlin 1.1.9, que é a última versão dele aí, que vai poder ser utilizada na Ramps com Arduino. E eu tive pensando o seguinte, eu estava gravando essa aula aqui para passar para os nossos alunos lá exclusivamente dentro do curso Master de Impressão 3D, mas devido aí às cobranças que eu já tinha recebido do pessoal que assina o nosso canal, eu resolvi pegar e compartilhar aqui com vocês. Então vai ser uma aula bem densa, tá? Essa aula vai ser uma aula que provavelmente eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou deixar essa aula inteira aqui e depois eu vou fazer vídeos menores com partes pontuais dela aí para quem tiver apenas, ou para quem quiser apenas configurar determinadas partes aí do firmware. Então assim, eu vou trazer aqui os passos fundamentais para que você coloque a sua impressora para funcionar. Existem calibrações aí que vão gerar valores para colocar dentro desse firmware que você vai ter que aprender de outra forma. Eu vou orientar você aí, mas hoje nós vamos nos focar aqui em como fazer a sua impressora funcionar e quais são os passos, quais são as alterações que você tem que fazer dentro do firmware para que isso aconteça. Eu vou levar em consideração aqui a configuração de uma impressora, de uma My3D Printer, essa que está aqui do meu lado, e os parâmetros que eu colocar aqui dentro dizem respeito a ela. Então, quando chegar nesses parâmetros aí que são variáveis, por exemplo, de acordo com a sua impressora, eu vou avisar a respeito disso e daí vou falar para você que você tem que calcular isso assim, assim, assado. Resumindo, é isso. Então, assim, te prepara. Se você quiser aí, pega uma aguinha para acompanhar essa aula, pega um cafezinho aí, porque essa aula vai ser um pouco mais demorada do que o normal e ela é uma aula pesada, ela é uma aula que vai vir com conteúdo bem bacana. Então, é isso aí. Já, se você quer prestar bastante atenção aí, já faz o favor de deixar o joinha aí, né? E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva que vai vir muito mais material legal como esse de hoje. Então é isso e vamos à aula. Bom, então vamos lá. Como eu falei para você, essa aula é uma aula bastante densa. E eu vou te dar uma mostrada aqui, só para você ver a quantia de material que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então te prepara aí que o bicho vai pegar. Aqui nós vamos instalar o Marlin 1.1.9, que é a última versão dele. Tá? Eu já tive uma aula aí alguns dias atrás onde eu mostrei aqui no canal como baixar ele, como fazer a instalação básica dele. Só que hoje nós vamos ir mais a fundo. Então aqui eu peguei e separei 25 passos essenciais. E sem perder muito tempo já vamos aqui para o primeiro passo, que é a parte de seção aqui de informação. Nessa parte aqui nós não vamos habilitar agora, por exemplo, aqui nessa parte nós podemos trabalhar para colocar o logo próprio da nossa marca ou, enfim, no painel aí da máquina. Mas não é o caso, nessa aula eu não vou mostrar isso porque isso não é essencial para a máquina funcionar. Aqui o que nós podemos fazer é colocar aqui nesse Define String Configuration aqui, colocar a data e alguma coisa que você quiser colocar de observação aqui dentro, só para marcar, por exemplo, quando foi que você fez essa alteração aqui no firmware. Passado isso, nós vamos para a seção de máquina. Essa seção de máquina tem algumas coisas até aqui onde define a placa que eu mostrei no vídeo anterior também. Esse vídeo está nesse card aí que tem na esquerda em cima. Então, se você quiser, você pode assistir primeiramente esse outro vídeo para saber como baixar o firmware, enfim, fazer todo o procedimento para chegar até aqui. Então, essa aula aqui já é uma aula um pouco mais avançada, que nós vamos partir desse ponto, tá? Aqui, ó, onde fala em definir porta serial, que é uma das primeiras coisas que a gente faz lá na seção Section Machine, que eu vou mostrar aqui para você. Aqui, ó, nesse item aqui, Define Serial Port. Eu falei no outro vídeo que nós tínhamos que colocar ali o número da porta serial que o nosso computador estava reconhecendo a nossa placa. Que é aqui, ó, dentro do gerenciador de dispositivos, nós temos aqui, por exemplo, Arduino Mega 2560 na COM 6. Então eu tinha falado que você poderia colocar o 6 aqui, ou você poderia deixar 0 para ele reconhecer de maneira automática, tá? Nesse vídeo aí que eu fiz, ou foi em um outro vídeo de firmware,
um dos nossos assinantes aí do canal deu um recadinho para nós. E aqui está o recado. E eu fui conferir e é mais ou menos isso mesmo. O Gesiel fala o seguinte: essa é a porta de comunicação padrão interna do microcontrolador do Arduino. Esse valor não tem relação com a COM. Então, ele não tem relação com a porta COM do computador. Então, ali eu tenho que sempre deixar zero mesmo, que é para fazer essa instalação. Como eu sempre falo, nós estamos sempre aprendendo. Isso é importante, aprender, compartilhar conhecimento, até porque conhecimento adquirido que não é compartilhado é a mesma coisa que não saber nada. Bom, vamos lá então, próximo passo aqui, ó, definir o baud rate. Isso aqui também já falamos no vídeo anterior. Vou dar uma recapitulada aqui rapidamente para você entender aqui. Então vamos lá. Aqui está o baud rate, nós vamos colocar 115.200, que é o mesmo valor que nós temos aqui no nosso gerenciador aqui, tá? Se nós formos aqui em configuração da porta, tem que estar o 115.200 também. Então dou OK aqui. Próximo passo seria aqui, ó, definir a nossa placa, tá? Aqui está definido a placa. Mesma coisa, se você quiser definir outras placas, olhe o vídeo anterior que você vai saber como. Próximo passo aqui é colocar o nome da My3D, que é a máquina que eu estou utilizando, né? Então eu posso definir aqui para colocar o nome dela. Isso aqui não é fundamental, não é essencial, mas é legal aí para você saber também. E eu vou voltar aqui para a minha lista e lhe mostrar o seguinte. Até aqui então, definir placa-mãe, tudo certo, tá? Agora nós temos que ir para os próximos passos. Próximo passo, definir número de rede. Isso aqui está no firmware aqui, mas nós não utilizamos, então não precisamos disso. Definir número de extrusores. Aqui também nós podemos definir quantos extrusores nós vamos ter. Por default ele vem em 1, então aqui ó, nós temos o número de extrusores, que já está aqui, ó, número 1. Se nós tivermos mais extrusores, podemos colocar mais. Próximo passo aqui, define the full nominal filament diameter, que é o diâmetro aqui do filamento. Eu peguei e coloquei 1,75. Aqui ele fala que ele é usado para volumétrico, no caso para impressão volumétrica, e para sensores aqui, é usado também com sensores de diâmetro de filamento. Aqui, se nós deixarmos desabilitado também não teria problema, tá? Ele leva em consideração isso aqui para fazer outros cálculos. Mas enfim, podemos habilitar aqui e deixar 1,75. Vamos então ver aqui, próximo passo que nós temos que dar é o seguinte. Definido aqui então o diâmetro, né? Se a sua máquina é 1,75, põe lá 1,75, se for outro diâmetro, coloca lá o diâmetro que é. Uma observação, use sempre ponto, tá? Use o ponto para quando você tem aí um valor quebrado. Próximo ponto importante aqui, que já vem como default também, definir power supply. Definir aí como que vai ser a alimentação da nossa máquina. No meu caso aqui eu uso fonte chaveada, então para fonte chaveada nós vamos deixar o número 0. Então, abrindo aqui o Marlin, nós vamos ver aqui, ó, está aqui, ó, define power supply 0, tá? Esse é o valor que vem por padrão. Próximo item da nossa lista aqui vão ser as configurações aqui termais. Então aqui ó, nós vamos ter que definir os sensores de temperatura. Para definir o sensor de temperatura nós temos uma tabela. Vamos analisar aqui a tabela e vamos ver qual o sensor que nós temos que utilizar aí para as nossas máquinas. Eu utilizo sempre o número 1 aqui, ó, que é o de 100K, termistor de 100K. A melhor escolha para épicos aqui, ó, 100K, tá? Eu sempre utilizo esse aqui, sempre deu tudo certo aqui para mim. Tem aqui também, ó, o número 11, que é o 100K beta 3950. Esse aqui também vai funcionar aí tranquilamente. Então, você pode pôr o número 1 ou o número 11 aqui, ou você pode ver nessa tabela aqui qual que é o seu modelo, aí, o modelo que você está usando. E a parte importante que nós temos que definir é aqui. Então aqui nós temos que colocar a numeração. O sensor de temperatura normal que nós utilizamos aí para o hot end, ele é o 0. Então nós temos que pôr aqui número 1 ou número 11, conforme aí o que você estiver usando. O da mesa é o mesmo aqui. No meu caso é o mesmo, então eu coloco o número 1 também. Então essa aqui é a configuração ideal para isso.
tá? Próximo passo, seguindo aqui a nossa configuração, está aqui, ó, definir temperatura de sensor redundante. Isso aqui é um negócio legal, eu não utilizo, tá? Mas ele funciona da seguinte forma. Ele usa dois sensores e se um deles medir a temperatura com 10 graus de diferença do outro, a máquina para. 10 graus porque aqui está definido como 10 graus, tá? Aqui nesse valor, se eu quisesse pôr 5 graus, por exemplo, eu poderia colocar. Para isso, para habilitar aqui essa função, eu teria que pegar e descomentar essa linha aqui, ó, Define Temp Sensor, que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Se eu quiser utilizar essa função, eu pego e descomento essa linha aqui. Como não é o caso, tá? Não precisa descomentar. Isso aqui funciona como uma segurança aí para sua máquina, mas nós temos outra segurança que nós vamos ver a seguir. Próximo passo aqui, então, é nós definirmos aí a temperatura mínima e a temperatura máxima com que vão ter aí o aquecimento, no caso, ou enquanto estiver frio aí o nosso hot end, enfim, em relação à temperatura mínima. Se ele estiver medindo uma temperatura fora dessas temperaturas aqui, ele vai dar um erro, ele vai acusar um erro, a máquina vai parar. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul. No inverno, tiveram dias aqui que estavam menos de 5 graus. O meu sensor, ele estava pegando uma temperatura menor de 5 graus e ele estava acusando e não deixando a máquina trabalhar. Eu tive que vir aqui no firmware, fazer uma mudança aqui de configuração para que a máquina pudesse trabalhar. A mesma coisa aqui, temperatura máxima. Se você não tiver aí com o seu termistor calibrado da forma adequada e tal, você pode, por exemplo, ter aqui como temperatura máxima 260 graus, aí você manda a sua máquina lá aquecer a 260 graus, porém, ela vai dar uma oscilação, ela pode passar um pouco desses 260 graus para ela tentar encontrar essa temperatura ideal. No que ela passar, ela pode disparar um alarme. Então, o ideal é sempre você colocar valores aqui que fiquem acima dos valores aí que você costuma usar normalmente. E outra observação aqui, ó, cuidar temperatura recomendada para o PTFE, caso estiver usando no heat break do hot end. Se você tiver aí um hot end que não for all metal, que tiver o PTFE por dentro dele, você tem que cuidar, porque normalmente os PTFEs eles aguentam até 245 graus. Então você não pode, por exemplo, colocar a máquina e trabalhar 250, 260. Mas enfim, isso é algo que você pode configurar lá dentro do seu fatiador. Aqui eu utilizo como temperatura mínima normalmente 5 graus e como temperatura máxima aqui em torno de 260 graus. Se você tem um bico aí all metal e a sua máquina está toda preparada para isso, você pode colocar aqui até 300 graus, aí 290, 295 graus. Aí fique à vontade para fazer essa configuração. Então, levando em consideração aqui que o meu hot end ele é o 0, eu posso pegar e configurar aqui 5 graus e aqui eu botei 260 graus. Você fica à vontade aí para escolher a temperatura que você quiser. Aqui está a configuração dentro do firmware, tá? Aqui é onde você pode configurar. Por exemplo, aqui está 5, aqui está 275. Posso pegar e pôr aqui os 260. Depois disso, nós vamos para o PID Settings aqui, que são as setagens do PID. Eu não vou adentrar aqui nas setagens do PID, até porque nós temos que saber fazer aí o PID Auto-Tune. Mas aqui dentro mesmo ele fala como fazer. Então assim, depois que você fizer o PID Auto-Tune, você vai pegar os valores e vai substituir aqui os valores de acordo aí com o que der os resultados na sua máquina. Isso aí também eu vou falar em outra aula porque eu quero entrar em mais detalhes aí com você. E aqui nessa aula aqui, isso ainda não é fundamental aqui para fazer funcionar a nossa máquina. Dando sequência aqui então nas questões de temperatura, então finalizamos essa questão de temperatura na verdade. E agora vamos para o próximo aqui, ó, que é o PID Settings. Então, como eu falei, né, nós temos que definir esses valores, mas para nós definirmos esses valores aqui do PID, nós temos que fazer o PID Auto-Tune para encontrar aí os valores ideais para os seus termistores, aí, para os termistores da sua máquina. O PID Temp Bed, aqui até está faltando um P aqui no meio, aqui, que é para fazer o PID Auto-Tune da mesa. Tá? Por padrão ele não vem habilitado.
Então isso é algo que eu vou mostrar para você aqui, ó, onde você habilita. Você tem que habilitar isso aqui. Vou dar um Ctrl F aqui, um Ctrl V e vamos procurar onde ele está. Aqui, ó, por padrão, você tem que descomentar aqui para depois você poder fazer o PID Autotune e encontrar os valores ideais aí para sua máquina. Como você pode ver aqui, os meus estão descomentados aqui, esses valores, e como eles estão descomentados, ele está fazendo essa leitura aqui. Então, no meu aqui, eu já tenho como fazer isso. Se eu não comentar isso aqui, eu vou conseguir fazer o PID somente do Hotend, né? O Hotend ele já vem aqui habilitado para fazer. Então é isso, e nós vamos para o próximo passo. Nosso próximo passo aqui, então, agora nós vamos para a parte de extrusão. Na verdade, eu lhe falei aqui, ó, são 25 passos, mas dentro desses 25 passos tem mais algumas observações e tem muita coisa. Aqui, ó, dentro do extrusor, nós temos, por exemplo, a prevenção de extrusão a frio. Para que serve isso? Isso serve para quando você mandar extrusar, por exemplo, se o bico estiver frio lá, se o hot end estiver frio, o que vai acontecer? O tracionador vai empurrar o filamento vai tentar descer pelo bico, se o bico estiver frio ele não vai derreter e isso vai ocasionar provavelmente o desgaste do filamento, ele vai cavar o filamento. Mas, em último caso, pode ser que dê algum outro tipo de problema mecânico, como soltar alguma peça, quebrar alguma coisa. Né? As impressoras, tem muitas impressoras que são com peças plásticas, daqui a pouco pode ser que dê algum problema. Essa prevenção aqui ela é justamente para não extrusar a frio. Então, você vai colocar um valor aqui, nesse caso está 170 graus, e somente quando o extrusor estiver aquecido a 170 graus é que ele vai permitir que você utilize o extrusor para fazer a extrusão de maneira manual, através do LCD ou através do software de controle aí da máquina. Então, isso aqui nós vamos definir exatamente nesse ponto aqui, ó. Define Prevent Cold Extrusion. Então, eu posso procurar ele aqui. Vou procurar ele aqui para ver onde ele está. E aqui ó, eu tenho que estar com essas duas linhas descomentadas, tá? Então, estando com elas descomentadas, ele já vai estar com a prevenção habilitada e ele vai estar com 170 graus. Se você quiser colocar 180, pode colocar. Se quiser colocar 190, pode colocar também. Fique à vontade. O próximo passo que nós temos aqui, dentro dessa seção do extrusor também, é uma prevenção de comprimento máximo de extrusão. Por que nós temos isso? Para não ficar jogando filamento fora. Então, aqui funciona da seguinte maneira. Aqui ó, está o Define Prevent Length Extrude. Então, aqui ó, nós temos que estar com ele descomentado. E aqui a linha de baixo também, que é onde nós temos o comprimento. Aqui está 200 milímetros de comprimento. Isso significa que quando você for mandar extrusar de maneira manual, o máximo que ele vai extrusar vai ser 200 milímetros. Isso serve para evitar aí desperdício de material, porque se esse valor aqui não existisse, por exemplo, muitas vezes a gente fica girando lá o botão da máquina e esquece de parar. E quando vê, sai um monte de material lá e vai um monte de material fora sem necessidade. Então aqui é essa configuração que nós temos que colocar. Próximo passo, vamos lá. Nosso próximo passo aqui é o Thermal Runaway Protection. Se você não sabe o que é Thermal Runaway Protection, tem vídeo nosso aí também no canal que fala a respeito disso. Isso aqui é uma proteção aí que surgiu em função de que algumas máquinas acabaram incendiando aí por exemplo, pelo termistor sair fora do local e não fazer a medição adequada e a máquina ficar aquecendo aí sem parar até pegar fogo. Então, ele já vem por padrão habilitado, tá? Nessa versão aqui. E os valores dele podem ser definidos no Configuration Advanced.h. Isso aí é coisa para outra aula também. O importante é que ele esteja definido aqui, ó, que ele esteja habilitado. Então, para habilitar ele, essa aqui é a linha que habilita. Vou buscar ela aqui no nosso firmware e vou lhe mostrar aqui onde ela está. Aqui está ela. Como eu falei aqui para você, ela está descomentada, então ela já está habilitada. Dessa forma aqui, ele já sabe, ele já entende que o Thermal Runaway Protection está habilitado para proteger a nossa máquina de qualquer problema. Aqui, se você tem
uma máquina Core XY, o local para você descomentar a linha e habilitar o Core XY é aqui. Não é o nosso caso, então nós não vamos descomentar. Isso aqui é só uma observação aí para você saber onde é. Voltando aqui para a nossa pequena lista, então já lhe falei aqui, né, Mechanical Settings, o local ali onde nós habilitamos. E agora eu vou falar para você a respeito do nosso posicionamento aí, da nossa setagem dos end stops. Isso aqui é muito importante também, principalmente aí para fazer a máquina se achar aí durante o homing dela, aí, durante a parte de zeramento da máquina. Primeira parte, nós vamos definir o posicionamento dos end stops. Então eu vou vir aqui no Marlin e vou encontrar aqui onde está ele. Por default aqui, ele vem com todos os mínimos descomentados. Só que no nosso caso, a nossa máquina, nós vamos pegar e vamos utilizar o nosso ponto zero, olhando de frente para a máquina, nós vamos colocar o X na nossa esquerda, ou seja, no mínimo, o nosso Y nós vamos colocar no máximo, ou seja, olhando a máquina de frente, o nosso Y vai ficar no fundo da máquina e o nosso Z ele vai ficar na parte de cima, ou seja, no mínimo. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que configurar isso. Aqui, para o meu X ele já está correto, ele está no mínimo, tá? O meu Y mínimo aqui, ele está comentado. O meu Z mínimo está descomentado, tá? É exatamente isso que eu quero. E aqui, eu tenho o meu Y máximo descomentado. Então é exatamente isso que eu quero usar. Por default, ele vem com os mínimos aqui descomentados. Então, isso aqui você tem que ver de acordo com a sua impressora. Por exemplo, se a sua impressora utilizasse o X aqui, utilizasse o end stop, olhando a máquina de frente na direita, se ele ficasse na direita, ele seria X máximo. Então você teria que comentar essa linha, achar aqui o X máximo e descomentar. E daí estaria de acordo aí com a sua máquina. No meu caso, é assim que ele tem que ficar. Outro ponto aqui importante que nós temos que ver aqui também é a setagem, aqui, a configuração dos end stops. Então aqui, para end stops mecânicos com a ligação com no terra e o NC no sinal, use false, tá? É para usar false aqui. E essa aqui ele está falando que é a configuração aqui, o setup mais comum. Porém, na minha instalação aqui, eu utilizei o COM e utilizei o NO, que é o normalmente aberto. Teria que estar tudo como false para ele ser no COM e no NC. Como o meu está ligado no COM e no NO, eu não posso colocar false, eu tenho que usar true, que é verdadeiro. Então o meu aqui está tudo como verdadeiro. Se o seu aí estiver como a ligação no COM e no NC, aí você utiliza false em tudo aqui, tá? Essa aí é a lógica. E essa configuração é a configuração que diz respeito a essa máquina que eu estou utilizando aqui. Nosso próximo passo aqui, então, eu tenho que ver aqui, definir end stops interrupts feature. Isso aqui nós não estamos usando, tá? E aqui, definir end stop noise filter. Eu coloquei isso aqui como observação desse interrupts feature, eu nem vou falar, mas vou falar aqui, do noise filter. Teve um aluno do curso esses dias atrás que ele entrou em contato falando que ele estava tendo problema com o end stop dele. E ele habilitou esse definir end stop noise filter porque ele viu lá que esse comando aqui, ele é para end stops que falham por ruído na rede. Eu vou ser bem sincero, eu nunca tinha visto esse erro, tá? Comigo nunca deu esse erro, nenhum cliente entrou em contato a respeito disso, então nunca tinha visto isso, nunca tinha visto a solução, e ele me falou essa solução e isso aqui resolveu para ele. Então, se você estiver tendo problemas aí com seus end stops, está tudo certo, a ligação está tudo correta, e mesmo assim ele falha, acontece alguma coisa, você já trocou, já colocou outro novo, continua dando problema, dá uma olhada e habilita esse carinha aqui que ele pode resolver o seu problema. Então, para end stops que falham por ruído na rede, você pode habilitar isso. Vamos procurar ele aqui então. Deixa eu só selecionar aqui para procurar aqui dentro do Marlin. E ele está aqui, Define End Stop Noise Filter. Então aqui, se você descomentar, ele vai
habilitar aqui esse comando. Feito então, mais uma observação aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para seleção aqui dos nossos drivers. Aqui ó, nós definimos qual o tipo de driver que nós iremos utilizar. Por default, ele habilita o A4988, que é o mais comum aí, o que quase todo mundo utiliza. Porém, ele tem mais configurações referente aos drivers aí na aba Configuration .advance.h. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, na Configuration Advance.h. Bom, como ele já vem por default aqui com A4988, que é o que eu estou utilizando aqui, eu não precisaria mexer em nada aqui dentro do nosso firmware. Porém, aqui está ele. Porém, aqui ó, eu posso pegar e descomentar as linhas. Então, olha, se eu estou utilizando o A4988, essas linhas aqui vêm todas comentadas. Então, é só eu descomentar aqui ó, de X, Y e Z. E aqui posso descomentar também do E0 aqui, que é o nosso extrusor. Se você utiliza mais coisas aqui, você pode descomentar aí conforme a sua máquina também. Voltando aqui então, outra coisa importante aqui para nós, ou só vou fazer uma observação aqui antes, é o seguinte: definir distinct factors, que é para definir fatores diferentes aqui para o E. Isso aqui é caso você utilize mais de um extrusor, aí você pode definir esses valores aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos definir uma das partes mais importantes, que é os nossos steps por milímetro aqui. Nesse caso, para a My3D Printer, os valores que eu utilizo são 80, 80, 200 e 75.15 aqui, que é o valor que deu para o meu tracionador. Isso aqui tudo depende de outros fatores, tá? Então, assim, esses valores aqui, para chegar nesses valores, nós temos que fazer os cálculos. Esses cálculos levam em consideração quantos micropassos nós estamos utilizando, qual o motor de passo que nós estamos utilizando. Leva em consideração, no caso do Z aqui, qual o passo do fuso que nós estamos utilizando. No caso do extrusor, leva em consideração também o diâmetro do tracionador, se nós estamos usando o MK7 ou MK8. Mas isso também, como eu falei, é algo para outras aulas, porque é um assunto um pouco mais complexo. Então aqui são os valores que nós utilizamos para My3D e esses valores já estão setados aqui dentro do nosso firmware. Tá aqui os valores, você pode encontrar isso aqui no Define the Full Axis Steps per Unit. Tá? 80, 80, 275.15. Reforçando mais uma vez, se você tem valor quebrado, coloca o ponto e não coloque vírgula. A vírgula é para separar os eixos, tá? Então aqui está estabelecido. Primeiro aqui representa o X, o segundo o Y, o terceiro o Z e o quarto aqui o E. Se você tiver outros aqui, você pode habilitar. Passado isso aqui, então, vamos para mais configurações da nossa máquina. E agora nós vamos definir aqui a questão de velocidade da nossa máquina. Aqui a mesma coisa, sempre leva em consideração X, Y, Z e E, tá? Eixos X, Y, nossa mesa aqui o Z e aqui o nosso extrusor o E. Aqui nós vamos definir a maior velocidade que a máquina vai se movimentar nesses eixos, tá? Então aqui nós podemos colocar, mesmo que você use lá 60 mm por segundo, 100 mm por segundo, é aqui que você vai habilitar o máximo que você vai poder setar. O default aqui que vem é 300, 300, 5 e 25. O que nós utilizamos na My3D é 300, 300, 100 e 25. Você pode ver aqui que no Z, por exemplo, tem um valor maior. Isso tudo vai de acordo com a calibração que você vai fazer na sua máquina. Nós temos aí, por exemplo, no curso Master, aulas onde nós ensinamos a calibrar e tirar as melhores velocidades da máquina. Então, isso aí vai de acordo com a máquina de cada pessoa. Você tem que saber aí como calcular esses valores, como testar a sua máquina para chegar nos valores aí que você pode atingir. Próximos aqui que eu vou lhe falar, que são os valores aqui de aceleração. Olha só, para definir esses valores existem testes que você pode fazer na sua máquina para ver até onde ela aguenta. Então aqui estou usando o português bem direto mesmo, para ver onde a sua máquina aguenta. Se esses valores aqui estiverem muito baixos na sua máquina, pode ser que você está tirando menos do que ela poderia te entregar. Se esses valores aqui estão muito altos na sua máquina,
pode ser que a tua máquina esteja gerando problemas que ela não deveria gerar se isso aqui tivesse calculado da maneira correta e se você tivesse posto os valores da maneira correta. Aqui, ó, por default, os valores são 3.000, 3.000, 100 e 10.000. Para My3D, essa máquina que eu tenho aqui, eu estou utilizando 9.000, 9.000, 1.000 e 10.000. Então você pode ver que os valores são mais altos do que os valores default. O que a aceleração vai fazer aí na sua máquina? Eu peguei e coloquei um textinho aqui que é para você entender mais ou menos como que age a aceleração. A aceleração é a taxa de mudança de velocidade. Ela está definida em milímetros por segundo ao quadrado. Normalmente a impressora fica mais lenta ao mudar de direção, por exemplo, no final de retas. E em seguida ela acelera novamente para fazer o próximo segmento, a próxima linha. Essa linha é a aceleração que a impressora fará durante os movimentos de impressão. Ou seja, quanto mais aceleração tiver a impressora, mais rápida ela será. Por isso que muitas vezes, não sei se você participa de grupos de impressão, coisa assim, muitas vezes tem gente que coloca lá, eu estou imprimindo a 60 milímetros por segundo. Aí vem outro cara lá e coloca, eu estou imprimindo a 60 milímetros por segundo, porém a impressão dele é mais rápida do que a outra. Como que isso acontece? Isso acontece porque a aceleração das máquinas é diferente. Eu vou te dar um exemplo que é bem simples de você entender. Ó. Imagina dois carros com a mesma velocidade final. Os dois conseguem chegar a 300 km por hora. Porém, um vai de 0 a 100 em 10 segundos e o outro vai de 0 a 100 em 3,5 segundos. A velocidade final deles é a mesma, ou seja, o que você definiu aqui na velocidade é o mesmo para as duas. Porém, a aceleração de um é muito mais alta do que a aceleração do outro. Por isso que esse que tem a aceleração maior vai fazer aquela reta em 3,5 segundos. E o outro que tem uma aceleração menor vai fazer a reta em 10 segundos. Então aqui eu acho que fica bem claro para você o que é aqui a velocidade e o que é a aceleração. Aqui nós temos como definir uma aceleração padrão para os nossos eixos. Nessa aceleração padrão aqui para My3D Printer eu utilizo 1500. Isso aqui também vai de testes. Então essas aqui são as acelerações máximas e essa aqui a aceleração aí que eu utilizo normalmente nela, que é utilizado normalmente durante a impressão. Aqui nós temos também a aceleração default do Retract, que eu deixo aqui em 3.000, a do Travel também está em 3.000, poderia ser mais alta aqui se eu quisesse. E aqui nós temos também a definição do Jerk. Jerk que também necessitaria de uma aula para lhe explicar bem aí a respeito do que é, mas basicamente aí é o período de desaceleração e aceleração antes e depois de mudar de direção, tá? Então aqui eu tenho como padrão 20, 20, 0.4 e 5. Isso aqui também são valores aí que você pode usar esses aqui como referência, mas também tem testes aí para você fazer essa calibração aqui do Jerk para ele lhe entregar melhores resultados aí do que o que você está tendo. Se você já está tendo bons resultados, não se preocupe muito com isso, mas o ideal é que você calibre isso aqui também. Então está aqui. Deixa eu mostrar para você aqui dentro do firmware onde nós colocamos tudo isso. É tudo na sequência aqui, ó. Aqui nós temos os passos, aqui nós temos a velocidade máxima, aqui nós temos a aceleração máxima e aqui nós temos as acelerações padrão aí. Então estão aqui as acelerações padrão e aqui já nós temos na sequência os valores do Jerk. Indo aqui para o nosso próximo passo, acho que nós não estamos nem na metade ainda. Nós temos aqui uma novidade nesse Marlin que é a curva de aceleração S. Então, isso aqui nós não conseguimos utilizar aqui porque ele precisa de mais poder de processamento. Então, para nós utilizarmos isso, nós precisamos de placas que tenham processador com 32 bits. Tá? Essa função ela serve para eliminar a vibração durante a impressão através de mudanças de direção mais suaves. Então isso aqui tem uma explicação aqui, se você quiser você pode acessar aqui o link, depois eu deixo esse link para você dar uma olhada a respeito disso, mas dentro do próprio site onde você baixou o firmware tem a explicação a respeito disso. Resumindo, nós não vamos conseguir utilizar na nossa máquina agora, mas aguardem aí que placas de 32 bits já estão vindo
e daqui a pouco nós vamos passar aí como fazer essas instalações e o que vai dar de diferença. Próximo passo, ZProbe Options. Aqui é onde fazemos as definições de nivelamento automático. Como a nossa máquina de início não precisa de nivelamento automático para funcionar, nós vamos utilizar aí End Stop no Z, nós não vamos fazer essa configuração, mas eu vou lhe mostrar aqui a título de curiosidade onde fica. Então aqui, ó, toda essa seção aqui, ó, ZProbe Options, é onde nós temos as opções aqui para fazer as configurações do BAW. Os alunos aí do curso Master de Impressão 3D já têm essa aula à sua disposição, então alguns já têm implementado nas suas impressões e já sabem como fazer isso. Vamos aqui para o nosso próximo passo, então, inverter direção dos motores. Quem já fez instalação em máquina aí já sabe que algumas vezes nós colocamos lá o conector e fica invertida a direção dos motores. Então nós podemos inverter aqui a direção dos motores de acordo com essa seção. Aqui nessa parte nós mudamos aqui o X, o Y e o Z, e aqui nós podemos mudar também do nosso extrusor. No meu caso aqui, ó, eu tenho aqui como True aqui, a inversão de direção aqui dos motores, e tenho como False. True é se eu quiser inverter o motor e False se eu não quiser inverter. Então é simples assim, você só tem que fazer isso. Se você fizer a ligação dos seus motores, você pode ir lá e tirar o cabo fora e inverter no cabo. Mas se você não quiser mexer fisicamente, você pode mexer aqui dentro do firmware. Então, alterando aqui, o motor também vai mudar a direção. Se ele estava indo para a direita, ele vai para a esquerda. Se ele estava indo para frente, ele vai para trás. Se estava indo para cima, ele vai para baixo. É bem simples. E no caso do extrusor, se você manda extrusar e ao invés de extrusar ele volta o filamento, basta você inverter aqui que ele vai extrusar normalmente, vai fazer da maneira correta. E aqui dentro do Marlin está aqui para você fazer essa mudança, olha. Você tem aqui a inversão de direção dos motores e aqui você tem a inversão de direção do extrusor, tá? Então aqui está o meu. Tudo certo. Próxima seção aqui, o que nós vamos ver nessa seção ainda? Aqui, ó. Não mexer os eixos antes do home. Muitas vezes isso aqui pode ser útil, por exemplo, se você quer evitar colisões, alguma coisa assim, não quer que os eixos se mexam para os lados sem fazer o home, você pode, ou para cima e para baixo também, você pode pegar e definir esse parâmetro aqui. Define no motion before homing. Ele não vai se mover antes de fazer o home. Então você primeiro tem que fazer lá o G28 e aí depois disso os eixos poderão ser movimentados aí para um lado e para o outro. Você define aqui dentro do Marlin exatamente aqui, descomentando essas duas barras, tá? Assim você pode deixar. Então você vai inibir aí com que a máquina tenha movimentos antes de fazer o home. Eu deixo isso aqui desabilitado, para mim não é muito problema isso daqui. E aqui nós também temos uma próxima função. Essa função aqui, ó, Unknown Z No Rise, ela serve para camas que caem quando o Z está desligado. Então, por exemplo, na My3D Printer, que a mesa ela se move no Z, muitas vezes com o próprio peso da mesa, a mesa desce, né? Isso nos momentos em que não está imprimindo, ou quando termina a impressão, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, se eu deixar isso habilitado, ele vai evitar com que a minha mesa desça. Você pode definir esse parâmetro aqui no firmware, deixar ele descomentado, tá? Normalmente ele vem comentado. Você pode deixar ele descomentado, que ele vai evitar com que a mesa caia quando ele não estiver imprimindo. Nesse caso aqui não vai cair, a mesa vai ficar no lugar, tá? Próximo parâmetro aqui, definir a altura do homing no Z. Isso aqui serve para nós evitarmos aí que durante a movimentação do home, o nosso hot end ou o nosso sensor, por exemplo, bata em outras peças que tem na mesa, como por exemplo os grampos que seguram o vidro aí na mesa, ou se você tiver algum parafuso, alguma coisa, para evitar que bata. Então aqui tem 5 milímetros, que é essa margem aí para nós evitarmos acidentes. Isso está aqui à altura do home. Próximo passo então, direção dos end stops durante o homing. Aqui definimos onde estão os nossos end stops, fim de curso. Lembra que antes eu falei para você de
que na nossa máquina, aqui na My3D Printer, olhando ela de frente, o nosso X está na esquerda, o nosso Y está no fundo da máquina e o nosso Z está em cima da máquina, é aqui que eu vou falar isso para a minha máquina. Então aqui eu tenho os máximos e os mínimos. O 1 significa máximo, o menos 1 significa mínimo. Então eu tenho que colocar essa configuração aqui. No meu firmware eu estou utilizando aqui menos 1 para o X, 1 para o Y e menos 1 para o Z. Isso define que o meu X ele está no meu ponto mínimo, define que o meu Z está no meu ponto mínimo e define que o meu Y está no ponto máximo. Então, volto a repetir, se a sua máquina, por exemplo, o end stop do X estiver no lado direito da máquina, ao invés de usar menos 1, você vai usar 1. Se o seu Y, ao invés de estar lá na parte de trás, estiver aqui na parte da frente, ao invés de 1, você vai usar menos 1. E é aqui que você altera isso. Tá? Então, esse é o 15º passo. Deixa eu te mostrar aqui no nosso firmware onde está. Está aqui, ó, direção dos end stops enquanto estiver fazendo o roaming. Tá? Próximo passo, nós temos que colocar aqui o tamanho da nossa mesa em X e Y, então aqui 200 por 200, X 200, Y 200. E aqui nós temos que definir também o nosso Z máximo. No meu caso aqui o Z máximo é 200. O restante aqui, ó, Y mínimo aqui, ó, X mínimo, Y mínimo vai ficar tudo zerado aqui, tá? Porque aqui, ó, ele já tem o tamanho da mesa. Então aqui, ó, no máximo, ele vai pegar e vai fazer os cálculos, tá? Ele vai seguir aqui de acordo com o tamanho da mesa. E aqui fica tudo certo de acordo com a nossa máquina. Vamos lá, temos mais passos aqui. Então, já definimos o tamanho da mesa, já definimos aqui o curso do eixo Z. Agora nós podemos também definir aqui as velocidades do roaming. Para nós definirmos as velocidades do roaming, nós podemos pegar e copiar essa linha, feed rate. Ele vai estar na seção, se eu não me engano, ele está na seção do ball, mas nós vamos procurar ele aqui. Vamos localizar e ele está aqui, ó. Aqui é a velocidade que a máquina vai andar durante o deslocamento do roaming dela. Então, em X e Y e aqui em Z. Se você acha que o seu Z está muito lento, por exemplo, você tem um eixo aí de 8 com passo 8. Está achando que está muito lento, pode vir aqui e mudar. Coloca aqui uns 20, por exemplo. Ele vai fazer mais rápido. Então, isso aqui também é de acordo com a sua máquina. Você não vai fazer ele dar uma pancada lá no final, né? Vai com calma aí que ele faz isso uma vez por impressão. Então, pode ir suave aí, pode ir tranquilo que não vai ter problema. Depois da velocidade de roaming, eu posso habilitar aqui, ó, a minha EEPROM. Para que serve habilitar a EEPROM? Com a EEPROM habilitada, o microcontrolador ele pode armazenar as informações do firmware na máquina, como por exemplo os parâmetros de velocidade máxima e todos esses parâmetros que nós vimos aí até agora. A maioria deles vão estar acessíveis na EEPROM. E a EEPROM você consegue, por exemplo, no Repetir Host, você consegue acessar a EEPROM e mudar esses valores lá por dentro. Então, uma vez alterado na EEPROM, você não precisa entrar no firmware, fazer todo o procedimento, fazer a gravação e tal. Na EEPROM você coloca o valor, manda salvar e ele já vai salvar dentro da EEPROM e já vai alterar aí as características da sua máquina. Então é importante que a EEPROM esteja habilitada, porque até mesmo pelo LCD você consegue alterar valores. E isso é muito importante na hora de fazer calibração da máquina e coisa assim, e de tirar os melhores resultados aí em relação à calibração. Então, esse carinha aqui está aqui dentro, localizando ele, está aqui, ó, em Additional Features, você vai vir aqui e vai descomentar. Normalmente ele vem comentado aqui, então você vai descomentar e vai habilitar ele. E aqui ele já vai estar habilitado lá para dentro da sua máquina. E aqui também você pode utilizar depois comandos M500, M501 aí, para verificar a respeito dele aí, para gravar, para salvar e tal. Vamos lá, não falta muita coisa, já estamos quase chegando aí no 25º. Agora nós vamos ver aqui a questão de pré-aquecimento da mesa e do hot end. Isso aqui é importante, tá? No LCD aqui, ó, vão aparecer as seguintes mensagens: pré-aquecer PLA e pré-aquecer ABS. Isso aqui depois, se você quiser, você pode alterar aí na parte de linguagem e tal. Vamos dizer que você queira pôr pré-aquecer PETG, pré-aquecer Flex, sei lá.
Isso aqui depois você pode estudar um pouco mais a respeito aí, entrar nessas partes de linguagem aí e colocar as configurações. O importante aqui é o seguinte, nessa parte de pré-configuração de temperatura, nós podemos, por exemplo, antes de colocar para rodar a máquina, ir lá e clicando em alguns botões do LCD, colocar, selecionar aqui, por exemplo, esse pré-read 1, que é pré-aquecimento 1 ou pré-aquecimento 2. Nós podemos colocar aqui no 1, ele é para PLA, e o 2 aqui representa a ABS. Então eu coloquei os valores que eu normalmente uso aqui para PLA e que eu normalmente uso para ABS, e esses aqui são os valores que vão ficar setados lá na minha máquina. Para fazer essa setagem aqui dentro do firmware, basta eu vir aqui, encontrar onde está, e aqui eu vou fazer essa setagem então. Aqui está 260, 230 e 110. Esses valores aqui, se você tiver com o EEPROM habilitado, depois você pode alterar no LCD. Se você quiser mudar aqui os valores, adequar eles, aí você pode mudar no LCD. Importante, eles vêm aqui já definidos, né? Então já vêm aqui habilitados. Você não precisa descomentá-los, eles já estão descomentados. Próximo passo importante aqui na nossa instalação é definir a linguagem do LCD. Então nós vamos procurar aqui, ó. Vou procurar dessa forma aqui, por padrão ele vem em inglês, tá? O meu aqui provavelmente eu já mudei para português. Então vamos ver aqui. Vou localizar ele. Aqui ele já está PTBR, ó. Esse PTBR é o que você vai colocar aí para português. Normalmente ele vem esse EN, que é em inglês, tá? Nesse aqui nós vamos utilizar o PTBR, que ele já vai ficar certo aí para português. Essas linguagens também tem como você configurar algumas coisas da tradução lá e tal, mas isso também para aulas um pouco mais avançadas. Então aqui definimos a linguagem já do LCD. Agora nós temos que habilitar o SD card. Muitas pessoas às vezes fazem a gravação do firmware e daí não aparece a opção de selecionar os programas lá no LCD. Isso significa que o SD card não foi definido, que o suporte ao SD card não foi definido. Para isso, nós temos que defini-lo. E por padrão ele vem desabilitado. Então nós vamos procurá-lo aqui, tá? Aqui, ó, ele já está habilitado, mas por padrão ele vem comentado. Então nós vamos descomentar, que é porque nós vamos utilizar aí um LCD Full Graphics que tem o SD card. Então nós queremos que ele faça leitura e que apareça aí no LCD a opção de nós selecionarmos os nossos programas para fazer a impressão. Bom, feito aqui, vamos para mais um passo. E o próximo passo que eu coloquei aqui, ele não é tão importante, mas você pode habilitar aí se você quiser, é definir o roaming individual por eixos, tá? Muitas vezes o cara quer, sei lá, fazer o roaming só do X, ou só do Y, ou só do Z, ele pode fazer o roaming aqui por eixos. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou procurar onde está, e aqui, ó, ele vem comentado, e você precisa descomentá-lo aqui se você quiser que apareça aí o X, o Y e o Z separados lá no menu do LCD. Feita essa parte então, vamos para um próximo passo, que é a definição do nosso LCD. Muitas pessoas utilizam esse LCD aqui de cima, aqui, deixa eu mostrar para você melhor. Utilizam esse LCD, que é o LCD pequeno, que ele é 20 caracteres por 4 linhas, tá? É conhecido, se não me engano, como 2004 também. E nós temos aqui, ó, esse outro LCD, que é o LCD gráfico, Full Graphics aí, que ele é 128 por 64 pontos. Então, olha só, para esse aqui de cima, se nós quisermos utilizar esse, nós temos que descomentar essa linha aqui. Deixa eu mostrar para você aqui dentro. Nós temos que descomentar essa linha aqui. Agora, se nós formos utilizar o Full Graphics,
aí nós temos que descomentar a linha referente ao Full Graphics, que é esta linha aqui. Então eu posso vir aqui, procurar dentro do meu firmware e aqui já está desabilitado. Aqui eu tenho uma observação importante. Para utilizar esse Full Graphics, ele precisa da biblioteca U8glib. Tá? Essa biblioteca U8glib, você pode fazer o seguinte, você pode baixar ela desse endereço aqui onde ela está e depois subir aqui para a biblioteca, ou você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui, procurar aqui no Sketch, você vai incluir biblioteca e você vai em gerenciar biblioteca. Tá? Aqui você já vai ver se ele está instalado ou não. Ele está bem aqui embaixo, ó, U8glib, mas às vezes ele não está instalado. Então você pode vir aqui em gerenciar biblioteca, você pode buscar aqui, ó, ele fez uma atualização aqui agora, e você pode buscar aqui ó, por U8glib, ou U8glib, enfim. E aqui você vai encontrar ela. Ela está aqui, e aqui está dizendo ó, que ele está instalado. E a versão que está instalada é a 1.19.1. Aqui tem outras versões mais antigas também. E aí, se ele estiver instalado, já está tudo certo, não precisa instalar novamente. Se não tiver instalado, você precisa vir aqui ó, no Sketch, você pode vir em incluir biblioteca e você vai ter que adicionar biblioteca zip. E esse zip, esse arquivo aqui, vai ser um arquivo que você vai baixar desse endereço que está aqui, ó, desse endereço que está aqui. Então isso aqui ó, já é algo que pode ser uma outra aula aí, né? Ensinando a fazer a instalação desse Full Graphics. Na verdade, eu acho que já tem aula no canal ensinando a respeito disso. Então aqui descomentamos e é esse carinha que nós vamos utilizar aí na nossa máquina. Esse aí é o cara que nós utilizamos nas nossas My3D Printer aí. E voltando aqui depois da definição do LCD, nós temos mais um passo importante a fazer, que é o quê? Fazer a gravação do nosso firmware aí na nossa máquina. Fazendo esse passo aqui, nós vamos ver aí se está tudo certo, se está tudo de acordo. Então, olha só, tenho duas observações para lhe fazer aqui nesse momento. Depois de gravar, se você já tinha uma instalação de uma versão antiga na sua máquina, você deve ir no LCD na aba Controle, Restauro Seguro, para resetar e assumir os valores da nova instalação. É importante você fazer isso porque muitas vezes se você já tinha uma instalação antiga, ele vai ficar com os valores antigos na EEPROM. Então você tem que ir lá e tem que resetar para ele assumir os valores novos. Tá? Só fazendo isso, ele vai assumir aí os valores novos. Então aqui, ó, outra observação, observação 2, feche qualquer programa de controle da máquina, como por exemplo Simplify 3D ou Repetier Host. Caso os mesmos estejam abertos, podem assumir o controle sobre a porta USB da máquina e isso ocasiona um erro de comunicação, fazendo com que o firmware não possa ser gravado. Isso aconteceu comigo ontem mesmo, quando eu estava me preparando para gravar essa aula. Eu estava com o Simplify aberto e o Simplify ele controla também a impressora 3D. Eu abri primeiramente a minha máquina e conectei o USB dela, fiz toda a configuração para fazer a gravação do firmware, para fazer a gravação aí através do Arduino IDE. Porém, eu fechei o Arduino IDE e nesse momento que eu fechei o Arduino IDE, o Simplify ele se apossou lá da porta, né, da porta que estava conectada à máquina, para ele controlar a máquina. E depois eu voltei e abri o Arduino, cada vez que eu ia instalar dava problema. E daí eu já tinha passado por esse problema, já sabia qual era a solução, fui lá, fechei o Simplify e na mesma hora ele voltou a fazer a gravação. Então se você tiver aí o Simplify, por exemplo, ou Repetier Host ou algum outro software de controle da máquina que assuma o controle da máquina automaticamente, é ideal que você esteja com ele fechado no momento da gravação do firmware. Então aqui é isso, né? Nós podemos ir agora para a gravação do firmware. Bom, e agora aqui no firmware nós temos somente duas coisas a fazer, que é o seguinte: verificar para ver se está tudo ok com a nossa configuração. Se tiver alguma coisa aí que não estiver batendo e que for dar algum conflito no uso da nossa máquina, na configuração da nossa máquina, ele daria aqui uma mensagem de erro. Aqui ele deu então compilação terminada. Depois que ele fez essa compilação,
Normalmente é difícil dar erro, tá? Pode acontecer, mas é muito difícil. Depois disso, você clica aqui em carregar e ele vai carregar aí o firmware para dentro da nossa máquina. Então assim, feito isso, carregando, aqui ele está carregando, depois disso ele vai dar a mensagem aqui no final de carregado. Isso, dependendo do seu computador, pode demorar mais ou menos tempo. Então, se ele estiver demorando um pouquinho além da conta, aí não se preocupe, pode ser que seja em função do computador. E é isso aí. Assim que ele carregar, você vai ver que o LCD da máquina ele vai piscar e ele vai iniciar aí com a mensagem do Marlin e tal, vai aparecer o site do Marlin também. E aí você vai ver que você terá acesso já à máquina através desse LCD configurado da maneira correta para você acessar aí todas as opções que tiver aí no seu LCD. Bom, feito aqui então, agora eu só quero lhe mostrar mais uma coisinha que é o seguinte. Você já deve ter visto antes, mas só para aguçar a sua curiosidade. Aqui ó, nós temos outras features que nós podemos fazer aqui nesse Marlin 1.1.9, que são elas, aqui algumas, tá? Não, acho que eu nem coloquei todas. Sensor de fim de filamento, M600 para troca do filamento ou pause, caso você queira fazer peças bicolores aí utilizando a troca de filamento. Registros da máquina, aqui nesses registros da máquina você vai ter aí a possibilidade de ver quantas impressões a sua impressora fez, quanto tempo ela está imprimindo, quantas impressões finalizadas, enfim, tem várias informações aqui dentro dos registros da máquina. Você também pode instalar o Baby Stepping, tá? O Baby Stepping ele é, fazendo uma tradução bem chula aqui, ele é o passinho, né? Então ele vai pegar o seu Z aí e simultaneamente, enquanto você estiver fazendo a impressão, por exemplo, da primeira camada, você pode utilizar o Baby Stepping para fazer o bico se aproximar mais da mesa ou se afastar mais da mesa. Com isso, você consegue fazer uma primeira camada perfeita. Basta você ir analisando e fazendo com que ele suba ou desça. Porcentagem ao lado da barra de status no LCD. A barra de status do LCD normalmente é uma barra que você não tem muito controle de quanto tempo falta ou de quanto falta para terminar a peça impressa. Essa função aqui coloca uma porcentagem do lado da barra e aí você consegue acompanhar por porcentagem. Limpeza automatizada do bico. Antes de iniciar a impressão, o bico ele pode ir até um determinado ponto, extrusar o material e ele pode passar, por exemplo, por cima de uma escovinha para limpar o filamento que tem ali e para ele ir para o ponto inicial com o bico limpo, evitando assim que leve material para lá e muitas vezes até pode causar algum acidente, ali pode descolar a peça, pode embolar a peça, pode ficar feio. Resumindo, essa limpeza automatizada do bico aqui é algo bem legal. Recuperação de perda de energia. Isso aqui também é uma feature muito bacana. Já fiz os testes aqui e realmente a máquina desliga, você pode puxar a tomada da luz e quando você liga novamente, ela volta a imprimir do ponto onde ela estava. Octoprint para fazer o controle aqui, isso aqui é algo que eu marquei aqui que pode ser até fora daqui, mas enfim, nós podemos colocar o Octoprint para fazer a instalação. Tela inicial personalizada com a sua marca, se você tem uma máquina aí, você tem uma marca, você tem uma empresa e quer colocar aí a sua tela personalizada com uma foto, com um desenho que você quiser aí, pode colocar lá. Uma foto não com a qualidade fotográfica, tá? Deixando bem claro porque o nosso LCD tem um número de pontos limitados. Nós temos também aqui, ó, o nivelamento automático, nós temos o nivelamento semi-automático, digamos assim, nós temos a dupla extrusão com um único hot end, nós temos a possibilidade de fazer aí também o nivelamento automático com BL Touch, além disso nós temos um outro sistema que usa o piezoelétrico, nós temos o Linear Advance também, que é algo aí muito bom para a questão da parte de retract e tal, e nós também podemos fazer umas brincadeiras com LED aí na nossa máquina. Então assim, por que eu estou lhe mostrando isso? Isso aqui tudo nós vamos ter disponível para os alunos dentro do curso Master de Impressão 3D. Então se você tem interesse aí em fazer, em aprender mais do que você já aprendeu hoje, se você tem interesse em deixar a sua máquina com todas essas features aqui habilitadas, se você tem interesse em ter uma máquina aí mais legal, uma máquina que possa lhe atender melhor ainda,
faça sua inscrição aí no curso Master que eu tenho certeza que você vai gostar. E tudo isso aqui estará lá disponibilizado para os alunos. Então, gostou da aula de hoje? Se gostou, olha, te falei que ia ter bastante conteúdo, espero que você tenha aprendido aí alguma coisa, que eu possa ter enriquecido seu conhecimento aí a respeito de impressão 3D, que você tenha gostado aí dessa aula a respeito de firmware e também espero que você possa aproveitar isso que eu lhe falei antes, a respeito do nosso curso Master de Impressão 3D. Todas essas aulas, elas estarão lá dentro do curso, algumas já foram gravadas, outras estão sendo gravadas, e a gente sempre procura manter aí atualizado o curso para os alunos terem o que tem de melhor aí na impressão 3D. Então, se você quiser ser nosso aluno, seja muito bem-vindo. Aqui embaixo na descrição tem todos os links necessários aí, links das nossas redes sociais que aqui está passando, você pode nos seguir lá nelas. E também não esquece aí, se você ainda não deixou o seu joinha, deixa o joinha que ajuda o canal. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Então, nesse vídeo de hoje é isso que eu gostaria de lhe falar e eu lhe vejo no próximo vídeo. Valeu, grande abraço e até mais!